Estivemos acompanhando na noite desta quarta-feira, dia 22 de abril, o segundo seminário de formação e conscientização sobre o TEA. E vamos conversar aqui, com a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, a Luciane Koch, que vai falar para a gente aí a importância desses eventos aí, que é conscientização e também, claro, trazer sempre a informação, que nunca é demais, para pessoas que têm uma pessoa atípica, na sua família, ou que querem também ter mais conhecimento sobre o tema. Bem-vinda. Olá, obrigada. Realmente é muito importante um momento como o que está acontecendo hoje, em virtude de que as pessoas precisam se informar, as pessoas precisam ter conhecimento sobre o autismo. Hoje em dia já se sabe que existe 1 a cada 31 crianças de 0 a 8 anos que é autista. Então a prevalência ela é muito alta, então é importante, quem não tem alguém na sua família, vai ter um colega, vai ter um amigo, vai ter uma pessoa na sua sociedade, onde você frequenta, que é um autista. E o cérebro autista é um cérebro diferente, que ele entende de forma diferente o mundo e reage de forma diferente. Então, para que a gente possa ter uma boa qualidade de relacionamento, é importante que a gente conheça como ele funciona e de que forma incluir essa pessoa em nossa sociedade. Muito bem, e a gente fala, e nunca é demais falar, e trazer sempre, essas inovações. Hoje em dia, quais são as inovações, tanto no diagnóstico que é feito por observação, enfim, não tem ainda um exame de sangue, o pessoal não vai conseguir, enfim, vai ter que ser mesmo ali e ter uma idade certa para se começar a observar ou se observar com transtorno aí já, Exatamente. O transtorno do espectro do autismo, ele começa, então, ele tem seu início, ele é detectado, pode ser detectado mais tarde, mas a criança apresenta já os sinais e os sintomas antes de 3 anos. Então, desde a gestação, já é um cérebro que vem se formando de forma diferente e é um cérebro que depois que a criança nasce, ele vai ter algumas podas neural de forma diferente do que o cérebro típico. E essa criança vai ser diferente das outras crianças no sentido de comportamento, comunicação, na forma dela se portar, ela vai precisar de algum suporte, a questão assim do comportamento social, das interações sociais, ela tem alguns hiperfocos, então é uma criança e depois um adulto, porque os nossos autistas de hoje, as nossas crianças, serão os nossos adultos do futuro. Então a gente gostaria que as pessoas conhecessem e espera que todos conheçam, porque vivemos num mundo onde a diferença tem que ser respeitada e é importante conhecer para interagir, incluir, fazer parte de um mundo, diferente. Com certeza. Quais os avanços você destacaria que temos hoje aí para que a gente consiga entender e saber compartilhar o nosso espaço, enfim, entender que a gente tem pessoas diferentes e que o autismo, que é uma coisa que para nós parece recente, mas já existia, só não era diagnosticado, enfim, não tinha pessoas que iam atrás disso para descobrir e agora sim a gente tem muito mais pessoas inseridas aí com esse transtorno na nossa sociedade. Exatamente. Dá para se dizer que o autismo ele é um transtorno novo, porque ele vem sendo estudado mais ou menos há uns 80 anos atrás, é que começou o estudo, e agora ele está sendo mais difundido. A partir de 81, aconteceu o transtorno do espectro do autismo, foi ampliado de autismo para transtorno do espectro. E aí a gente tem casos mais leves, casos médios e casos mais severos. Então é importante que a gente saiba que tudo isso está acontecendo e a gente precisa se informar sobre as diferenças, sobre o cérebro atípico, sobre as pessoas que convivem com essas crianças, porque as professoras terão crianças assim, A escola tem várias crianças que são atípicas e a criança atípica deve aprender a conviver com a diferença. A gente espera que os pais e pede que os pais ensinem em casa a respeitar a criança que é diferente. E não se fala só de autismo, podemos falar também do TDAH, podemos falar de outras questões. E quanto à avaliação, sim, a avaliação ela é feita através da observação. Claro que já existem estudos para que se faça uma avaliação no futuro através de exames. Alguns países já estudam isso, mas hoje em dia o que a gente tem é a observação clínica feita por uma equipe multidisciplinar, formada por neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, fono, todas as pessoas capacitadas para que possam observar o comportamento dessa criança, atender essa mãe, porque a informação que a mãe nos traz é muito importante, o que a mãe nos traz na anamnese faz todo sentido, o que a escola nos conta, todas essas coisas vão encaixando o quebra-cabeça e a gente vai então diagnosticar ou não a partir de vários critérios. Existem critérios diagnósticos que a criança precisa cumprir para ser diagnosticada como autismo. Por quê?
muitos de nós, ou todos de nós, temos características autistas. De forma isolada, não dá para a gente dizer que é um diagnóstico de autismo. Eu posso ter uma característica de ter um hiperfoco, você pode ter uma característica de alguma estereotipia, mas não necessariamente vai ser considerado um autismo. Muito bem, e como é que você começou essa caminhada aí, trabalhando com pessoas autistas, até porque, né, cognitivas, né, a sua área aí tem várias, como você falou, TDAH, e aí encaixou o autismo também, que acredito que desde o início da sua caminhada não tinha, né, não trabalhava ainda com essas pessoas. Não. Na verdade, eu sou formada há 25 anos, e no tempo da faculdade, no ano de 2000, quando eu me formei, o autismo ainda estava engatinhando. A gente estudava na faculdade, mas não tínhamos tantos casos como agora. Então agora, como se conhece bastante, se reconhece o autismo com mais facilidade. Já havia falado, enfim, tinha uma expectativa, alguém dizia, alertava, daqui a pouco a gente vai ter uns casos aí que vai crescer, que é essa questão que já tinha esses alertas por professores, enfim, mestres. No ano de 2000 se falava pouquíssimo de autismo, tanto é que eu me formei e vim trabalhar em Espumoso. No ano de 2012 eu tive meu primeiro paciente autista. E aí nesse momento eu voltei a estudar, voltei a buscar uma pós-graduação, uma especialização para poder entender o comportamento daquele meu paciente, para poder fechar ou não o diagnóstico com a ajuda de um médico e poder atendê-lo com as melhores intervenções para que ele pudesse se desenvolver. Muito bem, tá aí então a psicóloga, né, especialista em terapia cognitiva comportamental, a Luciane Koch, que é uma das palestrantes também nessa noite de quarta-feira, né, no segundo seminário de formação e conscientização sobre TEA.